Galera, o papo a seguir é uma conversa sobre investimento em negócios do espaço e para o espaço. É isso mesmo. O Sidney é professor de Columbia University lá em Nova York. E ele gera um fundo de investimentos que está olhando para a gente que tem tecnologia que vai nos ajudar a chegar ao espaço, a morar no espaço, morar na Lua, morar em Marte. Tecnologias essas também que têm aplicações no mundo hoje, ligadas a satélites e tudo mais. Um papo muito massa, muito fora da caixinha. O Sidney é um craque, é professor, então explica super bem as coisas. O papo está muito bom. Eu sou fã do Sidney, amigo, futurista, curte inovação e, enfim, assiste aí porque é uma aula sobre esse mercado, mas também estamos falando de biotech, energia, agro, todos os impactos aí do desenvolvimento espacial. Dá o play que esse papo é excelente. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao Hydra Podcast. Eu sou a Mari Fonseca e hoje edição especial com ele aqui à minha frente. Eu sou o Pedro Hércules e aqui no Hydra Podcast a gente conversa com gente que cria e cresce na incerteza. Hoje, Sidney Nakarodo, fundador da Seldor Capital. Uhul! Bem-vindo, Sidney. Muito bem-vindo. Obrigado, Mari, Pedro. Prazer estar por aqui. Hoje a gente faz uma conversa à distância. Por sorte, o Sidney ainda está em órbita, mas está em Nova York nesse momento. Tá em terra ainda. Professor de Columbia, enfim. Muito obrigado por falar com a gente. Super corrido o seu tempo aí, mas vai ser massa a distância também. Vamos fazer esse Hydra diferente. Boa, vem com a gente. Se a gente começa com a minha pergunta pra todo mundo, tá, cara? Depois a gente vai pelos caminhos aí que a conversa nos levar. Aqui, você mexe com o quê, cara? O espaço, né? Acho que é o tema mais emocionante, né, da atualidade. E é um tema que eu acredito que tem uma importância nos nossos dias, na nossa vida. Que a gente, muitas vezes espaço sideral, né? Você faz uma referência, o pessoal que tá achando que você faz construção civil, nós estamos falando de espaço mesmo. Exatamente. Assim, por meio da Seldor Capital, que é um fundo de investimento em Venture Capital aqui nos Estados Unidos. Né? E, em paralelo, eu também atuo na academia como professor da Universidade de Columbia. E aí, a Seldor é um fundo de investimentos em VC. Então, vocês são um fundo de fundo, é isso? Vocês investem em fundos, é isso? A gente investe diretamente nas startups. Diretamente. Startups espaciais. Tá. Cara, acho que começar... Não, e só pra não deixar de dizer, você dá aula em Colômbia e economia brasileira? Ou eu tô errado? Qual é a pauta? Em desenvolvimento internacional. A gente usa o Brasil como estudo de caso, mas para discutir grandes temas relacionados à redução de pobreza, né, mudanças climáticas. Que bacana, mano. Os temas que afetam então, nosso dia. Quase foi seu aluno, que eu peguei a matéria que eu peguei, uma delas aí na CIPA, na Escola de Relações Internacionais de Colômbia, uma das matérias foi de desenvolvimento econômico. Enfim, quase foi aluno do professor Sidney. Eu assisti uma aula dele, tive esse luxo, fui lá, umas aulas abertas bacana dele, demais. Eu já assisti. Sidney, enfim, disclaimer, Sidney também estudou na Singularity University comigo. Na verdade, eu fui um ano antes, depois eu estava produzindo a turma dele. Aí ele fez, e depois você ficou também o ano seguinte como mentor, né? Na turma de 2017, não, 16. Enfim, temos vários pontos de contato. Não, vou pôr tem uma certa corrida espacial depois, sobre desenvolvimento econômico. Tem várias coisas. E tem uma certa intimidade que ao longo da entrevista a gente vai revelando, né, Sidney? Mas aqui, pra quem não pegou, você investe então em startups de tecnologias que vão ser utilizadas no espaço, utilizadas para a gente chegar ao espaço, né, para viagem interplanetária. Define um pouco melhor para a gente o que você está olhando nesse momento. Certeza, né? Tem 3 tipos de startups que a gente se foca. Tá? Tem as startups que são mais, digamos, tradicionais no setor espacial, mesmo sendo um setor bastante recente, né? São aquelas que têm impacto na Terra. A gente chama de Space for Earth. Então, por exemplo, quando você tem uma empresa de satélites, né, que gera imagens, e essas imagens ela pode estar ajudando com agronegócio, essa é uma startup dentro desse setor. Tem as startups que a gente chama de Space for Space, né, espaço para espaço. Essa é uma área da área espacial, né, muito, muito recente, mas está crescendo muito rápido. Tá? Então, por exemplo, quando você tem um satélite, você precisa fazer a manutenção desse satélite, você está, hoje em dia, mandando um robozinho, né, que vai fazer, assim como você chama um mecânico quando dá uma pane no carro, né, está acontecendo a mesma coisa na área espacial. Então, a gente investe nesse tipo de empresa. E um terceiro tipo de empresa são empresas que fazem parte da cadeia de valores espaciais, né, mas que não necessariamente vão estar atuando no espaço. Então, por exemplo, se você fornece serviços, né, para uma empresa espacial, para a gente já isso também faz parte, né, da economia espacial. Como assim essa terceira? Só para também
Então, é espaço para a Terra, o primeiro modelo, né? Coisas do espaço que a gente vai usar na Terra, coisas do espaço que a gente precisa resolver no espaço. E aí, essa terceira eu queria entender, na prática, dá uns exemplos só para a gente se colocar aí. Por exemplo, assim, a gente investiu numa empresa recentemente que ela criou uma metodologia para eliminar os biofilmes em tubulações. Isso é importante na indústria petroquímica, tratamento de água, mas esse é um problema muito forte, né, muito grave, né, na Estação Espacial Internacional, onde você tem um sistema de tratamento de água e a água está sendo reciclada constantemente. Né? Então, a gente está, inclusive, ajudando essa empresa a ir para o espaço. Né? Para a gente, empresas que fornecem soluções na área espacial também fazem parte da cadeia de valores espaciais. Entendi. Então, se ela resolve alguma coisa na Terra, que também é um desafio no espaço, você investe para apoiar ela a olhar para o espaço, é isso? Vê se eu entendi certo. Exatamente. A gente ajuda elas a fazer essa transição. Ao mesmo tempo, tem o outro lado. Né? Tem empresas que utilizam tecnologias desenvolvidas para a área de exploração espacial e que fazem essa aplicação da tecnologia em áreas comerciais que não tem nada a ver com espaço. Tá? Então, por exemplo, se você desenvolve uma aplicação baseada numa tecnologia que a NASA criou, né? Mesmo que não seja para a área espacial, para a gente também isso é uma empresa espacial. Perfeito. E por quê? A gente pode chamar de Space Tech, tem um nomezinho já definido de mercado aí. Por que investir nelas? Não, perfeito, né? Space Tech é um termo está sendo muito utilizado, né, na área espacial, né? As startups, muita gente chama de New Space, né? Até para diferenciar que tradicionalmente a gente chamava de Legacy Space, né? Aquelas empresas mais tradicionais, né, grandes corporações, né, que trabalhavam como fornecedoras da NASA. Perfeito. Então, hoje em dia, essa nomenclatura, digamos, ela tem se misturado, porque muito do New Space já faz parte do Legacy Space e vice-versa. Por que investir na área espacial? Primeiro, porque o espaço está crescendo muito rápido. Né? Então, é uma economia que já se estima vai chegar a $1 trilhão, né, no final da década. Né? Hoje em dia já são quase $500 bilhão. Então, é uma economia que já existe. Né? Existe há muito tempo, inclusive, quando a gente fala de telecomunicações, né, a gente fala de previsão de tempo, né, fala de GPS, tudo depende do espaço. A diferença é que cada vez mais a gente está vendo empreendedores envolvidos na área espacial. Por quê? Porque você consegue criar a sua empresa espacial, literalmente você consegue montar um satélite na sua garagem. Né? Você importa ali os seus componentes da Amazon, né, e usa a sua criatividade, né, o seu conhecimento, para criar uma coisa que em 6 meses você consegue colocar no espaço. Então, a gente está vendo uma mudança muito, muito radical em função de novos modelos de negócio, né, em função da evolução da tecnologia, mas também, né, da atuação pioneira desses empreendedores que vêm com a mentalidade do Vale do Silício, né, e estão usando essa maneira diferente de pensar, né, negócio, não só do ponto de vista da tecnologia, mas também porque você está atendendo uma necessidade, né, uma aplicação comercial, né, uma necessidade, você está resolvendo um problema. Mas, assim, acho que vale, assim, para quem... eu conheço nada desse assunto, então vou tentar começar do pouquinho que eu já ouvi falar dessa história. A Space Cadê? Assim, isso só eu, por exatamente, hora. porque assim, acho que quem tá ouvindo, certamente, a maior parte da turma, né, ainda não investe em espaço logo mais possível. Mas enfim, o que eu conheço desse assunto é beleza, ali 61, 2 ali, Kennedy fala, a gente vai chegar à Lua até o fim da década, acho que é isso mais ou menos, e aí começa uma corrida espacial, Estados Unidos, União Soviética, e aí tô chutando um monte de coisa, mas eu chuto que era muito parecido com contratos com defesa mesmo, né, segurança, ou mesmo para ter uma relação com o Brasil, esses grandes empreendimentos onde o governo fazia, sei lá, licitações, né, no Brasil as grandes empreiteiras a fazer uma usina hidrelétrica, uma usina, enfim, de geração de energia nuclear, enfim. Imagino que é esse mais ou menos o desenho da coisa. O governo tem uma missão, vai chegar não sei aonde, licitações, comprava de grandes indústrias, soluções ou tentativas de buscar soluções para alcançar o primeiro objetivo de chegar na Lua no fim daquela década e depois, lá na década de 80, a guerra nas estrelas, né, montar sistema de defesa interplanetário. Assim, então, no começo era o governo comprando de grandes indústrias, é isso, certo? É o old space, exatamente, né? Exatamente, né? O que aconteceu é que acho que vale
vale a pena enfatizar que o setor privado sempre esteve presente na área espacial. Tá? Não era só governo, né? A diferença é que a forma como o setor privado e o governo se relacionam, né, tem mudado ao longo do tempo. Como você falou, Pedro, o que acontecia é que o governo antes contratava empresas para executar projetos que a NASA concebia. Tá? Então a NASA falava assim, eu quero um parafuso desse jeito, eu quero um equipamento dessa forma. Tá? É claro que os custos eles acabam sendo muito altos, porque as grandes empresas elas tinham uma rede de subcontratantes, então pensa como é que os custos vão se incrementando toda vez que você tem que fazer uma encomenda, né, específica. Tipo, a NASA tinha uma ideia, para leigos é isso, a NASA tinha uma ideia e falava, quem vai fazer isso para mim? E aí alguém executava, era isso? O que acontecia é que a NASA, ela vinha com todas as especificações. Sim. Pensa assim, nós que pagamos um monte de estádio de futebol no Brasil nos últimos 10 anos, aí tem muita coisa em comum com isso, né? O governo vai lá e, vou comprar um estádio, que é um estádio assim assado, que tá arquitetura, quem levar a licitação sobe o estádio, e outro cara vai levar a licitação de operar o estádio. Mais ou menos por aí, faz sentido? Não, mas eu acho que tinha uma parte de pesquisa, né? A NASA também desenvolvia uma pesquisa e depois precisava de alguém para executar. Ele tem uma parte científica mais pesada aí que a NASA tem o mérito total de fazer, né? Com certeza, né? Então, assim, tem duas razões pelas quais o modelo mudou ao longo do tempo. Né? Isso aí na virada do século, mas entre 2000 e 2010. Tá. Primeiro, porque a NASA percebeu que não era sustentável, né? Não tem dinheiro suficiente, então ela precisa mudar a forma com um orçamento reduzido, né? Ela desenvolvia suas atividades espaciais. Então, o que ela falou, em vez de pagar por projeto, ela começou a pagar por serviço. Né? Então, por exemplo, os primeiros serviços, quem pode me oferecer ao menor custo, né, transporte de carga para a Estação Espacial Internacional? E aí tinha uma competição de verdade, e foi aí que a SpaceX apareceu, né? Trouxe uma tecnologia completamente nova, diferente do que os outros estavam fazendo, né? Ofereceu esse serviço a um custo muito mais baixo, então, e levou a concorrência. Então, esse é o primeiro modelo. A segunda razão pela qual a NASA mudou a forma como estava interagindo com o setor privado é que ela percebeu que cada vez mais inovação estava vindo não dentro dos laboratórios de pesquisa da NASA, estava vindo de fora. Né? Essa coisa das startups serem muito mais dinâmicas, né, do que grandes corporações, acabou sendo, uma mentalidade que acabou sendo também integrada, né, dentro da ideia de a NASA trabalhar com startups, não só com esses grandes conglomerados. Perfeito. Entendi. E aí, Cid, mas aí por quê? Assim, aí vamos ainda entrar na economia da coisa, depois a gente vai para as techs. Por que investir em startups espaciais? Assim, porque eu tô aqui elucubrando, né? Já é difícil para um fundo investir em deep tech, que qualquer um que seja. A gente teve algumas conversas aqui já desse investimento em hardware, investimento em AIs e tal. Sempre é mais fácil investir num app, né? Assim, como VC, é sempre mais fácil achar ali uma solução que é baseada no app, no software e tal. Primeiro, assim, fazer esse pulo e depois o pulo de botar mais um layer, que é a coisa do espaço. Assim, como é que foi essa decisão? Por que fazer isso? Qual a aposta de vocês enquanto Seldon? Perfeito, Mari. Bom, como você sabe bem, né? Acho que é importante a gente ter a mentalidade, né, do pensamento exponencial. Né? Sim. Essa ideia de que as coisas começam devagar, mas de repente você tem né, um grande salto. Né? É um pouco a motivação que nos levou a se envolver na área espacial. Né? Acho que é um pouco também o que está por trás de todo empreendedor na área espacial. Até pouco tempo atrás, acho que isso está mudando bastante de maneira muito rápida. Existia o estigma de que espaço era é muito difícil, é muito caro, leva muito tempo. Né? Aquela coisa do rocket science, né? Da cientista louco que vai demorar muitos anos para fazer uma coisa na área espacial. Hoje em dia, você consegue literalmente sair de um PowerPoint, né, e mandar uma coisa para o espaço em 6 meses. Tá? Então, assim, não é muito diferente do que você lançar um app. Né? Você conceber o app, né, e validar esse app e colocar ele no mercado. Então, assim, existem muitas similaridades entre o que está acontecendo hoje em dia na área espacial com qualquer outro setor. Os riscos são muito menores do que existia antes. Né? Você consegue ter acesso a lançamento, né, a um custo, não só a um custo menor, mas com muito mais frequência. O que existia antes, por exemplo, você tinha que esperar muitos meses até conseguir lançar um satélite. E imagina a receita que você deixava de gerar em função de atrasos ou se explodiam o seu satélite. Então, eram milhões de dólares perdidos. Como satélites, no caso, é um exemplo, né? Mas os satélites, eles são muito menores e você consegue lançar com frequência. Se, por acaso, um foguete explode, né,
o dano não é tão grande, porque já tem ali outros hardwares, né, que podem estar substituindo, né, que vão sair na próxima semana, no próximo mês. Então, isso muda completamente a forma como você trabalha o risco, né, das startups espaciais. Por que o momento é importante? Né? Por que a gente está investindo em startups espaciais? Cada vez mais, a economia global depende da infraestrutura espacial. E a gente pode conversar sobre alguns exemplos, mas acho que um caso interessante, recentemente, eu participei de um painel, né, e um dos panelistas era representante de uma startup chamada Tomorrow.io, uma empresa que nasceu em Israel. Demais, eu conheço eles também. De criar, né, uma forma de prever o tempo de maneira muito mais localizada. Então, assim, uma coisa é você usar dados, né, dados públicos, né, dados de diversas fontes, tá, para uma grande área. Mas quando você quer trabalhar uma área muito específica, né, aí você precisa começar a usar tecnologias cada vez mais sensíveis, né? Então, eles perceberam que, para serem competitivos, eles não podiam só depender de dados de terceiros, mas também eles precisavam lançar os satélites deles que gerassem informações customizadas, né, para atender as necessidades que eles tinham identificado em diversos setores. Um dos clientes, quem é? Uber. E por que o Uber está usando o serviço deles? Porque, com previsão do tempo, numa área específica, eles conseguem prever demanda e tarifa, né, também, de usuários. Perfeito. A gente sabe, né, quando chove, né, a demanda por Uber aumenta bastante. Então, é esse tipo de coisa que mostra como em várias empresas hoje em dia que não estão na área espacial, em algum momento, né, provavelmente vão estar mais envolvidos com o setor espacial. E é assim que a gente vê o crescimento da área espacial. Porque geralmente o clima, por exemplo, o tempo é um ótimo exemplo, né? Quando você vê no jornal ali a previsão do tempo do dia seguinte, tem muita frustração, que geralmente é uma coisa genérica de região ali, do estado. Às vezes eles chegam até em algumas cidades, mas sempre muito genérico. Você poder customizar faz uma grande diferença. Para o Uber, mas também você tem até para catástrofes e outras coisas que dá para customizar ao extremo, né? Eu tô tentando entender assim, um pouco. Então, se eu peguei o que você falou, é o seguinte: era um setor altamente compras governamentais e planejamento era corrida tecnológica entre países, corrida até ideológica, né, lá atrás e tal. Beleza. Esse era o assunto. Quem comprava era a NASA, suponho que era de ser parecido na Rússia, na forma que eles faziam na União Soviética. De repente, a NASA passa a contratar serviços e isso cria um novo mercado. Um comprador governamental, mas que mudou uma forma de comprar. Beleza. Mas também você falou agora, você deu o exemplo de um cara poder lançar satélite fácil. Com mais facilidade. Fácil, claro que não é, mas enfim, mais fácil do que era antes. Como, assim, me fala, acho que é legal entender assim, quando que vem essa virada também de ter compradores privados para serviços espaciais. Ó, pessoal, a gente tem uma mini mudança aqui de software, não sei se a gente tem uma carinha diferente, mas segue a conversa normalmente, tá? É o seguinte, o que eu ia dizer é o seguinte, cara, basicamente, se eu entendi bem, então, como você falou bem, a NASA comprava por projeto e passa a comprar serviço. Comprando serviço, ela cria um novo mercado. Existe um comprador de serviços espaciais que aparece no mercado, né, ocidental, vou falar assim, por conta da questão espacial anterior. Mas, além disso, eu fico curioso para entender como que funciona, quando que esse mercado privado no espaço começa a aparecer. Se também é recente ou não é. Imagino que nem tão recente é, porque me vem à cabeça muito assim, o venture capital, né, o capital de risco, ele né, normalmente está disposto a tomar risco só até um certo limite. Basicamente, então, o venture capital nos anos 90 e nos anos 2000, na América e né, aqui, no mundo todo, os caras vão, uma vez que você tem internet com uma infraestrutura pronta para funcionar, e tem lá os chips, a IBM, as coisas já, enfim, tem lá uma infra que está de pé, os caras vão aí tomar risco para investir primeiro na bolha.com, mas um monte de coisa deu certo lá atrás, PayPal, enfim, e outras coisas tantas. E depois, na segunda onda, muito aí nas mídias sociais, Amazon, enfim, tudo isso aparece, mas de novo, aparece a grande risco entrando em cima de uma infra pronta. No espaço, quando que isso aparece? Quando que aparece a infra para ter um mercado privado no espaço também? Se é que faz sentido esse raciocínio, né? Achar um paralelo com uma coisa que eu conheço um pouco mais. Perfeito. Não, faz todo sentido, né? A interação do setor privado com o espaço, né, do ponto de vista comercial, já existe desde quando se criou a TV por satélite. Tá. Então, você já tinha clientes, assim, o envolvimento tanto dos clientes quanto do capital já vem daquele tempo. Acho que a diferença nos últimos anos, e aí talvez o grande exemplo seja a SpaceX,
é que o capital de venture capital em particular começou a tomar risco numa fase anterior, digamos assim, sem esperar que o governo necessariamente assumisse muitos desses riscos, né? Então, o venture capital começou a estar presente quando as startups estavam começando as suas atividades. Eu acho que o grande divisor de águas foi SpaceX mesmo, que é uma empresa, inclusive, que surgiu, claro, com grande parte com os recursos próprios do Elon Musk, né? Mas que só conseguiu decolar, literalmente, depois que teve essa infusão de recursos, né, de venture capital. Não, então, eu acho que tem essa turma, não tem uma dúvida aqui, mas do comentário do Pedro, que é a própria empresa, por causa você citou essa empresa de satélite. Ela é uma empresa que lança um satélite e vende B2B. Ela não tem um dia no meio mais nessa relação, que também é uma super vantagem para o venture capital. Assim, diminui o risco, porque o dia sempre é um risco maior para os investidores. Não, é verdade, né? Acho que o que a gente percebeu é que os modelos de negócio foram se expandindo, né? Ao mesmo tempo, cada vez mais a gente vê que a diferenciação entre espaço e outras áreas acaba não existindo. Então, depois que esse exemplo da SpaceX, isso lá por volta de 2005, né? A gente viu essa validação do modelo SpaceX, isso gerou, né, um tipo de retorno, né, uma expectativa compatível com outras empresas do Vale do Silício. Daí isso abriu a porteira para outros investimentos no setor espacial. Né? Acho que um outro grande exemplo, também lá por volta de 2010, 2012, é uma empresa até que apareceu lá no ecossistema do Vale do Silício da Singularity, chamada Planet. Né? Uma empresa que criou um satélite do tamanho de uma caixa de sapato. Basicamente o que eles fizeram foi colocar um smartphone dentro, né, de um container, né, e lançaram aquilo no espaço e perceberam que existiam clientes, né, que estavam dispostos a comprar aquelas imagens, porque imagens do espaço já existem há muitos anos. Né? E são gratuitas, a boa parte assim, da NASA é aberta e tal, né? É verdade, né, Mari? Então, são gratuitos. A diferença é a frequência com que essas imagens estavam sendo geradas, né, por esses satélites. Então, você, em vez de ter uma imagem cada 2 semanas, você tinha uma imagem uma vez por dia. Isso cria uma série de aplicações que hoje em dia a gente está vendo como é que elas impactam as nossas vidas. O mercado agro, né, assim, cresceu muito com essas imagens, né, de satélite. E na prática os caras podem, assim, é uma coisa bem boba, mas qualquer um pode lançar um satélite, qualquer um, quer dizer, né, qualquer empresa privada pode lançar satélites ou uma coisa meio, porque eu imaginava que fosse super regulado. Por conta de um monte de governo lá em cima, não pode, defesa, riscos e tal. Como que é isso? Assim, na prática é fácil, num certo sentido, tendo a grana para fazer isso, lançar um satélite proprietário? Com certeza, né? Claro que não é uma coisa trivial, mas existem já empresas que oferecem serviços que te possibilitam que você se foque naquilo que é essencial. Imagina, em vez de você ter um Amazon Cloud da vida, em vez de você ter que criar toda a infraestrutura de cloud, né? Uhum. Hoje em dia você tem a Amazon Cloud, né? Então, a AWS. Você pode se focar no seu core business, né? Você pode se focar no seu próprio negócio. É a mesma coisa com a área espacial. Você se foca em montar o seu satélite e alguém vai fazer toda a parte burocrática para você, vai conseguir as licenças e vai contratar o foguete da SpaceX ou de algum outro fornecedor, né, e colocar. Então, o que a gente chama de Turnkey Solutions também chegou na área espacial. Né? Hoje em dia a gente vê estudantes, literalmente, né, de ensino fundamental, ensino médio, lançando experimentos no espaço. Até recentemente, acho que um caso que foi bastante visível, inclusive no Brasil, é uma startup brasileira que lançou seu primeiro CubeSat, né? Um satélite tamanho de uma caixinha assim, de 10 centímetros, 10 centímetros, 10 centímetros. É um cubo mágico para quem está ouvindo a gente e não está vendo imagem. Exatamente, né? E que, se eu não me engano, boa parte do empreendimento foi feito com crowdsourcing, né? Então, a gente está vendo essa confluência de inovações, né? Tecnologia, modelo de negócio, né? Instrumentos, né? Novos dinheiros, né? E novos clientes. E Sidney, tem um fato que a gente sempre fala, né? Quem gosta de espaço, que a grande sacada do Elon Musk não foi ir para o espaço, foi voltar, né? Foi diminuir os gastos, foi pousar de volta. Eu acho que tem isso, a redução de custo, né? Eu acho que vale explicar isso também. É verdade. Excelente ponto. Tem um amigo meu, só uma coisa, um amigo meu do mercado financeiro, um grande investidor e mais velho, que ele fala assim, imagina o presidente da GM ou da Ford vendo aquele foguete voltando, pousando em pé.
E fala, cara, eu concordo com esse cara, bicho. O cara faz carro também. Esse cara faz carro. Ele faz baliza. Fez um foguete parar de pé, bicho. O cara… assim, tipo, a revolução na cabeça da indústria, né, digamos, mais tradicional ao ver a SpaceX funcionando e o Tesla, enfim… A gente gosta muito do Elon Musk aqui, a gente é muito fã dele. Mas, enfim, pode continuar, desculpa, Sidney. Não, excelente ponto, Mário, porque é exatamente isso, né? Uma das grandes revoluções que a SpaceX trouxe para o setor são os foguetes reutilizáveis, né? Imagina você fazer uma viagem de avião e tivesse que construir um avião toda vez que você chegasse no destino final. Que era o que acontecia até outro dia, isso é importante dizer. Tudo se perdia, né? Tudo ficava. Isso. Então, quando a gente vê o foguete retornando, né, tem dois fatores que acabam impactando muito a economia, né, do ponto de vista moderno do negócio. O primeiro claro, redução de custos, porque você está reciclando o material. Mas o segundo ponto, que talvez seja ainda mais importante, é que isso dá muito mais dinâmica para você lançar com mais frequência. Né? Então, você consegue fazer lançamentos seguidos, né, com uma periodicidade muito maior. Né? Então, assim, quando a gente pensa em revolução, inclusive a gente acho que em algum momento na nossa conversa vai falar de coisas ainda mais que parece ficção científica, mas um dos projetos mais recentes do Elon Musk, né, que é mandar está criando um foguete tão poderoso que vai levar uma tripulação para a Lua. Esse mesmo foguete vai possibilitar que a gente viaje de São Paulo até Tóquio em menos de 2 horas. Tá? Essa é a explicação clara do impacto espaço-terra, né? Assim, uma aplicação que serve para lá, serve aqui. Exatamente, né? Então a gente está falando de competir com a GM, acho que nesse caso você vai estar competindo com a Boeing, né? Embraer, inclusive, né? Sim. Nossa, é forte isso. Eu lembro, tem uma capa, não sei se foi da Wired ou de uma revista científica, da Nature, 2000 e pouquinho, 2010, ali, que o Armstrong, acho que o Armstrong, um desses dos astronautas que chegou à Lua, escreve assim, eu não quero mais aplicativos, eu quero ir para Marte. Ou uma coisa assim, né? Ele falava, a capa era enfim, uma defesa dele, quase que um manifesto reclamando que o Vale do Silício está fazendo muito aplicativo, muito bonitinho, mas cadê o cara que vai fazer o foguete para ir para Marte, né? A gente aqui é super pró base científica e tecnológica, a gente acha que no Brasil tem que fomentar isso, essa é a grande inovação. Mas deixa eu fazer só uma última, pra gente não sair da pauta Elon Musk. Porque a melhor coisa de gente, óbvio, nós estamos no meio de uma guerra, é triste e tem um monte de problema, mas tem uma coisa muito propositiva que saiu dessas conversas, que foi o tweet do presidente da Ucrânia sendo respondido pro Elon Musk, que bombou aí nas redes sociais. Pra quem não viu, ele pede, ele cutuca, ele pede, mas ele dá uma cutucada. Pô, Elon Musk, o pessoal tá aí mandando um foguete pro espaço, mas a internet aqui na Ucrânia caiu e ninguém me ajuda. E aí ele cutuca o Elon Musk tá algumas horas, responde, não, tá tranquilo, a gente já ativou e o Starlink já tá funcionando, já tem internet de gratuita pra Ucrânia inteira. E isso foi uma conversa de tweet, então tem toda uma ironia, né? O timing disso foi muito rápido. Mas é incrível, tem inclusive, o espaço era muito associado à guerra, né? Igual o Pedro mencionou, a gente continua tendo uso para isso, por exemplo, levar internet gratuita. Mas, enfim, queria ouvir seu comentário sobre esse tweet, mas na sequência falar desses mercados, né? Quais são esses mercados tangíveis que o espaço atua? A gente citou aqui o agro, citou um pouco a coisa do transporte, o que mais? Eu acho que esse exemplo, né, da Ucrânia é fantástico, né? Mostra como o setor espacial, ele acaba muitas vezes sendo mais dinâmico do que setores mais convencionais nesse mercado de telecomunicações, né? Por exemplo, como é que a gente tem acesso à banda larga no Brasil? Geralmente é por cabo, né, ou por fibra. A área espacial, em particular o Starlink, ela está vindo como, não substituto necessariamente no primeiro momento, mas como complemento. Então, se a gente pensar, no caso da Ucrânia, né, a facilidade com a qual você fez o deployment, né, do acesso à internet, é um exemplo fantástico do que a tecnologia pode fazer para países como o Brasil, né, dimensões continentais. Imagina você estender uma fibra ótica no meio da Amazônia. Acho que do ponto de vista econômico acaba não sendo viável. E até ambiental, por exemplo. Exatamente, né? E o impacto, né, ambiental, né, e também do ponto de vista, né, de
velocidade com que você consegue dar acesso à internet, né, por satélite numa área remota, né, acho que abre muitas possibilidades para aquelas populações que normalmente não teriam acesso, né, a esse tipo de serviço. Então, acho que esse é um exemplo bastante claro, né, de como é que a tecnologia espacial está impactando, né, as nossas vidas. Né. Em relação a aplicações, acho que tem 3 áreas. Eu estou tentando trazer um pouco para o Brasil, porque acho que dá um pouco mais de proximidade, né? Para que as pessoas entendam, nosso país entendam como é que o espaço pode contribuir efetivamente, né, para a sociedade, para a economia. Como a Mari falou, o agro é um exemplo fantástico, né? Porque é um setor bastante dinâmico, que utiliza a tecnologia de ponta, é um setor... A gente acha que os setores que têm competitividade global no Brasil são os setores mais propícios a fazerem usos da área espacial, dos benefícios que a área espacial traz. Porque são setores que absorvem tecnologia rapidamente, né, e essa tecnologia ela pode estar criando um ganho de competitividade. Além do agro, mineração, sem dúvida, é um exemplo muito, muito claro. Até, por exemplo, a gente... Ainda tem aquele desejo da nossa startup mineradora de asteroides. Assim, ainda tô na... Tem isso aqui. Ainda vou ter uma fintech e uma mineradora de asteroides. A gente vai chegar, com certeza, né? A mineração vai chegar no espaço. Vale da Alpha Centauri. O nome como assim. Eu acho que o que é bastante relevante hoje em dia é que o setor espacial pode ajudar a mineração a se tornar muito mais sustentável, né, do ponto de vista ambiental, né? Então, por exemplo, a gente investiu, né, o Saldor Capital investiu numa empresa está desenvolvendo uma tecnologia para poder identificar conteúdo mineral vários quilômetros abaixo da superfície a partir do espaço. Tá? Então, esse tipo de mudança de paradigma que a gente está conseguindo ver, né, com a área espacial. Outro setor que eu acho que é fundamental, né, em que o Brasil ainda está engatinhando, apesar de ter uma série de um grande potencial e que o espaço vai ajudar muito, a bioeconomia, né? Quando a gente pensa em manejo sustentável, né, de recursos naturais, né, quando a gente pensa em biodiversidade, né, tudo isso você pode usar a infraestrutura espacial para fazer monitoramento, né, para fazer... a gente não está falando só até com acesso de dados via internet, né, mas utilizar esses satélites. Né? E quando a gente fala dados de satélite, claro que sempre imagem, como se fosse uma fotografia, vem à mente, né? Mas as tecnologias espaciais estão evoluindo tão rápido, tecnologias, né, estão evoluindo tão rápido que estão sendo aplicadas no espaço de maneira diferente. Por exemplo, radar. Né? Hoje em dia você consegue colocar um radar num satélite, né? E, por exemplo, uma área que você que está com nuvens, né? Uma câmera tradicional, ela teria problemas, porque a nuvem bloquearia a imagem. O radar não, né? Independente do tempo, né? Você consegue olhar, ter dados, né, da superfície, né, sem nenhum tipo de, de bloqueio. O satélite consegue se comunicar usando sonar? Ele consegue usar isso para... Não se comunicar a palavra certa, mas para... Leitura de dados. Para ler dados. Eu não sabia que é possível esse caramba. Não, inclusive a gente tinha que começar a entender o que é que eles estão sabendo e quem está sabendo. Inclusive. Não, pois assim, outro exemplo que eu acho que é muito interessante quando a gente fala de mudanças climáticas, né, talvez uma grande área, acho que a gente pode ver aplicações de novas tecnologias em espaço, como é que você avalia a emissão de carbono, né? Acho que é um grande tema hoje em dia, né? E uma das grandes fontes de emissão de carbono é gás metano, tá? Muitas vezes, quando você tem esse gás metano que sai de tubulações, né, quando você tem algum tipo de até das ovelhas na Nova Zelândia, como reza a lenda. Aterro sanitário, né? Essas coisas orgânicas. Exatamente. Né? E hoje em dia você tem tecnologias espaciais que te permitem analisar vazamento a partir do espaço. Tá? Então, um aterro sanitário, você consegue saber quanto aquele aterro está gerando de gás carbono, de metano, que é invisível, né, ao olho natural, mas que os sensores são tão precisos, você consegue mensurar, né, por imagens que a gente chama de imagens hiperespectrais, né, a partir do espaço. Então, e é um mercadão, o mercado de carbono, que tem esse maior desafio que é mensurar, né? Dado, né? Como é que você faz? Ele está pronto para receber esses dados, a compra, venda e tal, etc. Mas o desafio é a comprovação, né? E aí entra bem pesado. Mas uma coisa assim, figuroso que eu só falando de Brasil ainda, tá? Só para não sei se vai outro caminho, assim.
tem essa história, até um negócio talvez até muito específico, não sei se quanto que faz sentido, mas me vem à cabeça com uma curiosidade mesmo, assim. O Brasil tem uma base de lançamento de foguetes, né? A base de Alcântara, lá, não sei em que estado do Nordeste brasileiro que fica, salvo engano, no Maranhão. Mas enfim, todo mundo tem uma base de Alcântara, que é supostamente um ponto muito legal para lançar foguete, porque tá ali no meio... Elon fica de olho nela. Tá no meio do planeta, perto da linha do Equador e tal. Para os países, e eu pensei também na Rússia, que eu sei que também a Rússia é fornecedora de infra para negócios espaciais. Os Estados Unidos estão lá o Cabo Canaveral e tal. Para os países, é um bom negócio fornecer infra para essas coisas também? Quer dizer, eles têm ganhado dinheiro ou ainda não é muito bem explorado? Eu fiquei curioso com essa relação ali também do Brasil como fornecedor de base de lançamento de satélite, por exemplo. Com certeza, né? Acho que existe um potencial enorme em relação ao Alcântara. É o melhor lugar do mundo para lançar satélites. É Maranhão, mesmo falei Maranhão, mas posso estar errado, não sei se... Maranhão. Tá, boa. Não, mas é importante essa frase, ou seja, melhor do mundo. Melhor lugar do mundo lançar foguete, boa. É melhor do lado do mundo por quê? Assim, porque te permite lançar economizando combustível, tá? Pela polização, como você falou, Pedro, essa proximidade com o Equador cria essa vantagem competitiva, né? Tanto é que a União Europeia lança foguete ali da Guiana Francesa, que é ali perto pra cima, de Alcântara, né? Um lugar quase tão bom, mas não tão bom como Alcântara. Outra vantagem de Alcântara é a seguinte: você consegue lançar em diversas órbitas, né? Então você tem muito mais flexibilidade, né? E outra coisa é você lança para o Atlântico. Então, se o foguete falhar, né, a possibilidade de cair em alguma cidade, algum lugar em terra é muito menor, né? Então, isso, assim, essa é uma área que o Brasil está começando a explorar, né? Inclusive tem atuado ativamente para tentar atrair empresas para usarem Alcântara. Acho que vai ser... Cisne é super militante da causa Brasil mais espacial. Exatamente, né? A gente pensando em como é que a gente pode se envolver, né, no mercado espacial global, né, dentro da ideia de cadeias de valores globais na área espacial, né? A gente tem que aproveitar nossas vantagens comparativas, né, como o caso de Alcântara, né? E eu acho que um dos grandes desafios não só para Alcântara, mas para outras áreas que seriam candidatas a se tornarem o que a gente chama de espaçoportos, né, você tem que criar uma infraestrutura. Então, uma coisa é você ter uma localização geográfica favorável, a outra coisa é você ter acesso. Então, pessoas... Exatamente. Quem é que vai querer morar em Alcântara, né? Sendo que a cidade mais próxima, via balsa, é São Luís, né? 2 horas. Tá? Então, para você montar uma infraestrutura, você tem que atrair talento. É muito difícil só acreditar que essa variável, né, da geografia, por si só, atraia, né, usuários. Então, aí que entra o setor público, né, de criar as condições para que as empresas elas sintam à vontade, né, e sintam a necessidade de poderem usar, né, esse potencial. Mas assim, mas é um negócio que dá uma... Eu vejo que o governo entra no Brasil, ele entra nesse tipo de coisa quando tem um potencial muito claro de retorno financeiro. O complexo petroquímico nacional tem muito disso, né? O governo incentivou e tudo mais, porque, putz, dá uma super grana. A Petrobras é uma empresa gigante e tal. E aí tem portos que foram criados em torno disso, né? Tem toda uma infra de refinarias ao longo do país. Tem escolas, né? Universidades. Oleodutos, né? Que sobe aqui para Santos, enfim. Tem toda uma infra porque tem até um retorno ali, claro. A grande parte disso foi feito lá nos anos 70, eu acho, 60, 70. Tinha um retorno claro para a turma que fez lá atrás. No setor espacial, você vê assim, putz, cara, também tem chance de dar para o país um retorno muito massa também, é isso, né? De ter retorno, de desenvolvimento econômico, de divisas para o país, royalties, não sei. Trazer para cá essa turma toda que tá se aventurando no espaço, né? Totalmente, né? Acho que a gente pode olhar isso de 2 formas. Primeiro, quando você monta uma infraestrutura para atrair empresas do exterior, né, você está trazendo capital para o país. Sim. A segunda coisa é que isso mobiliza a economia local. Então, você vai ter fornecedores, né, para oferecer soluções para essas empresas se instalarem lá. Outra coisa é que você vai estar estimulando a economia local de forma que outras startups vão se inspirar nesses modelos e vão estar, eventualmente, também criando oportunidades para usar essa infraestrutura, né? E eu acho que tem um lado intangível também, né? Quando você traz talento, né, quando você dá acesso, né, a essas oportunidades, você está ajudando também a inspirar
novos profissionais a se envolverem com o setor espacial. E é aí que a gente vai estar vendo, né? Inovação, o que a gente chama né? de ecossistema, exatamente. Né? Então, tem, assim, claro que tem esse investimento, né, governamental, ele seria fundamental para ajudar a construir as bases, né? E assim, o paralelo que a gente pode fazer é que um condomínio, né? Você não vai mudar no meio do mato, né? Se você está querendo mudar se você quiser ter, né, uma qualidade de vida boa, né, num lugar fora da cidade. Mas quando você monta um condomínio e começa a vender os lotes, né, geralmente você vai vender o lote quando já tem as ruas asfaltadas, você tem acesso a água e luz, né, vai ter ali internet. Não, é isso. Até lembrando um puxão de orelha que eu levei do seu colega, lembrei o nome dele, Akbar Nouman, professor aí de Colômbia. Eu levei um puxão de orelha grave na aula dele uma vez, que ele falou assim, cara, o Brasil já fez isso. O Brasil fez a Embraer, o Brasil faz avião. O Brasil conseguiu, né, um país, né, que não é um país rico ainda e tal, mas pô, a gente conseguiu fazer avião, fazer engenheiro aeronáutico, fazer avião original que compete no mercado global e tal. Essa sensação de que não é possível a gente brigar nesse mundo dos big boys aí, né, da tecnologia, é bobagem. A gente já fez, a gente já faz. É uma questão de... Enfim. Fala aí, o algoritmo do Google saiu da UFMG, gente. Como assim? Muita coisa legal. Cara, super tucanos, aviões em Embraer, são aviões. Lógico, fazer avião é um negócio... Muito legal. Navio, a gente já fez aqui, enfim. Dá pra fazer, né? Não é um negócio de outro mundo, né? Tá aí, né? Totalmente. Eu acho que esse é um excelente exemplo, né? Que o Brasil pode fazer coisas, né, de ponta, né, e competir globalmente. Né? Acho que a grande sacada aqui é como é que você cria uma empresa, ou condições para que uma empresa como a Embraer seja fomentada, né? Não para suprir uma necessidade do país, necessariamente, só. É uma empresa que está sendo criada para competir globalmente. Né? E para competir globalmente, você precisa estar conectado com as cadeias de valor. Então, o que a Embraer faz não é necessariamente produzir os componentes dentro de casa. Não. O que ela faz é ela integrar. Então, ela compra onde é o melhor motor, onde está a melhor peça, o melhor banco. Então. E acho que é uma coisa que a gente ainda está desenvolvendo no Brasil. Né? A gente, para poder exportar, a gente precisa importar. Para poder atuar no setor espacial, a gente precisa também ter acesso a novas tecnologias, precisa trazer essas empresas para atuar no Brasil, e é a partir daí que a gente vai estar fomentando o ecossistema e poder estar também atuando de maneira mais ostensiva. Boa. E aí, antes de a gente ir para mais tendências e visão de futuro, só tangibilizando, então, hoje vocês estão olhando o que, Cid, para quem os empreendedores estão ouvindo? São startups brasileiras, mundo, são daí de Nova York, como é que vocês estão? E também... tickets, o que vocês estão aportando, qual é o modelo e tal, conta um pouco do negócio de vocês. Assim, a Saldor Capital, ela foi criada em 2020, né, então é um fundo relativamente recente, e até por questão de minimização de riscos e também porque a gente conhece melhor o ecossistema americano, né, nesse primeiro momento, a gente está investindo só em empresas baseadas aqui nos Estados Unidos. Tá. Só precisa ter base aí, não precisa necessariamente o registro. Exatamente. Tá. Né. Agora, o que acontece é que a gente utiliza, né, esse canal com o Brasil para ajudar essas empresas que estão investindo, né, a estabelecerem parcerias no nosso país. Tá. Então, dentro dessa ideia de que você tem que trazer novas ideias, novas tecnologias, né, novos modelos de negócios, até para estimular o ecossistema e depois você ter, né, a contrapartida. Eventualmente, você vai ter empresas brasileiras, né, atuando no exterior. Então, nesse momento, a gente está se focando, né, nessas empresas aqui dos Estados Unidos, mas os nossos planos é poder expandir globalmente e, claro, o Brasil faz parte, né, dessas iniciativas. O ticket mínimo que a gente investe tende a ser entre $50 mil a $150 mil, que para o mercado americano é um valor pequeno, mas... É um seed. Exatamente, né, um pre-seed money, né? Uhum. Mas por quê? A gente quer estar atuando junto com as startups numa fase inicial, né, naquele momento que elas mais precisam de ajuda. E quando a gente fala de ajuda, não é só na tecnologia, né? As startups precisam de acesso à rede, precisam de conhecimento especializado, né, precisam de entender como é que o sistema funciona. E é assim que o Venture Capital agrega valor. Uhum. Tá? Não é só escrevendo cheque, né? É criando todo um sistema de apoio que vai ajudar a startup a se desenvolver. Perfeito. E como é que vocês estão de investimento? Como é que está o portfólio? Nós já estamos finalizando nosso 10º investimento. Ah, né? Legal. Assim, nosso portfólio, a gente tem bastante orgulho de falar dele, porque tem empresas muito próximas da economia terrestre, né, como esse caso que eu mencionei anteriormente, da empresa criando uma solução para um problema
na Terra, né, no caso dos biofilmes, né, e que tem aplicação na área espacial, com a Estação Espacial Internacional, mas também estamos investindo em coisas que soam como ficção científica. Por exemplo, uma empresa que está criando data centers na Lua. Que demais. Caramba. A gente acredita que você precisa criar... É a mesma coisa que a gente falou de Alcântara, né? Você precisa criar uma infraestrutura lunar para possibilitar que as empresas que vão para a Lua cheguem lá e possam prosperar. Então, você é uma empresa que está criando soluções que vai, eventualmente não, porque é uma coisa que vai acontecer esse ano. Né? Eles estão levando o acesso à primeira rede de Wi-Fi na Lua, para aplicações comerciais. Caramba. Então, assim... Mas é são uma coisas que... Wi-Fi local ou ela é interplanetária? Igual Starlink, imagino, né? Então, conta aí. Vai ser uma rede local com acesso à internet aqui. Então, você vai conseguir transmitir dados, né, mais fácil a transmissão de dados. Exatamente, como a gente tem a nossa rede Wi-Fi. Né? Perfeito. Então, você precisa de essa infraestrutura de dados na Lua, né, ela vai oferecer serviços não só para empresas lunares, mas para empresas na Terra que querem fazer armazenamento na Lua. Né? Daí a gente pode falar assim, por que alguém vai querer armazenar dados na Lua? Ar-condicionado barato. Só pelo branding já tá valendo. O gasto com ar-condicionado é zero. Olha, não, excelente ponto, exatamente. Claro que é. Exatamente, o resfriamento, porque você não tem com energia. O branding, com certeza, né? Sim. E privacidade. Tem gente que quer, por algum motivo, manter informação. Né? É mesmo, cara. Você tá longe de guerra, ninguém vai atacar a Lua, então, supostamente. Os bancos vão tudo pra lá agora, tudo ter servidor. Guilherme Arantes estava certo. Caramba, cara, muito louco. Enfim. Conta mais, o que mais que tem nesse portfólio então, eu quero ver aí? isso aí, assim. O que mais aí? Vai falando, porque é aí que tá a parte. Caramba, cara. Não, com certeza. A gente investiu em uma empresa que vai estar criando os primeiros habitats na Lua. Entendi. Então, assim, uma construtora. Imagina você criar como se fosse, né, uma estufa. Tá. Agora, qual que é a aplicação imediata na Terra? Né? A gente gosta muito desse modelo de negócio que tem uma visão de espaço de médio prazo, né, digamos assim, mas que, ao mesmo tempo, né, você tem uma geração de receita potencial para clientes na Terra. No curto prazo, aí, talvez. No curto prazo. Então, essas, o que a gente chama de biopods, né, ou essas mini estufas, elas te permitem controlar as condições climáticas, né, dentro dessa estufa, né, te permitem customizar as condições dessa estufa de forma que você consiga, por exemplo, se você quer produzir uma certa planta, né, com um certo tipo de propriedade, né, você consegue fazer isso de maneira muito precisa com esses mecanismos de controle, né, que são coisas que você vai precisar também no ambiente lunar. Então, Mas eles são pods que ficam no meio do caminho ou eles são já para ser na Lua, fixados na Lua? Porque tem, né? Já tem algumas startups que fazem para você fazer teste em gravidade zero, no espaço, de vários, enfim, bioinsumos. E aí é isso. Exatamente. Só que para território, para fixar na Lua, é isso a diferença? Só para eu me achar. A visão, por enquanto, né, é você poder levar esses biopods para a Lua, né, tá. Uma infraestrutura mínima, em que eles funcionam de maneira autossustentável. Tá. Né? Agora, você pensa como é que isso se reflete na Terra. Acho que um grande movimento que a gente está vendo, né, principalmente relacionado a ambientes urbanos, é a agricultura vertical. Uhum. Então, você criar comida, né, produzir comida perto de centros urbanos, né, tem todo esse movimento de alimentos orgânicos. Então, a gente, assim, esse tipo de tecnologia que a gente vai estar aplicando na Lua também vai estar disponível aqui na Terra. Né? Uma outra empresa que a gente está investindo, né, é a empresa que vai estar levando, por meio dos seus robozinhos, né, o equipamento na Lua. Então, por exemplo, essa empresa Data Centers que eu mencionei, você precisa de uma empresa, de alguma infraestrutura, né, ou de algum equipamento que vai pegar esse data center e posicionar de uma maneira que seja favorável para ter acesso à energia solar, né, num lugar que você
você tenha se beneficie, né, da questão climática, né, para os servidores não esquentarem, né? Então, tem uma empresa essa empresa que está investindo, né, ou que está criando essas tecnologias, a gente percebeu que essas tecnologias que envolvem um desenvolvimento bastante intensivo, né, utilizando inteligência artificial, utilizando materiais que podem resistir a situações extremas, elas têm uma aplicação na Terra também, né, em condições semelhantes, em que você tem uma variação muito grande de temperatura, né, em ambientes com uma toxicidade muito grande, né, ou ambientes em que você precisa de um nível de automação, né, de forma que esses equipamentos funcionem de maneira independente, né. Então, essa conexão entre tecnologias, né, para a área espacial e tecnologias na área aqui na Terra, cada vez mais a gente está vendo, né, uma ligação muito forte. É curioso que, assim, também me parece, aí você me corrija se eu estiver errado, mas o seu negócio tem que, né, parte do negócio é atrair investimento, é atrair gente que investe, que está a fim de tomar esse risco com vocês. Lá atrás, essas tecnologias que a gente cita anteriores, que ligadas ao espaço, mas não só ao espaço, como a internet, que era defesa lá atrás, elas eram investimentos públicos e não era, talvez, ao que parece, não era muito óbvio qual seria o desdobramento privado daquelas coisas, né? As pessoas não tinham muito o objetivo era uma rede de comunicação ali, defesa, internet. Chegar no espaço era uma questão de honra para o país e tal. Tinha tudo isso, mas o GPS também não era claro qual que era, talvez, o desdobramento privado, e por isso também, bem mais difícil investir nisso. Talvez, me parece, faz sentido isso. Uma forma de diminuir esse risco, num certo sentido, é falar, cara, estou buscando negócio que, beleza, estão mirando no espaço, então são ambiciosos mesmo, tem um risco muito grande nesse pedaço do espaço, porque até conseguir botar o data center na Lua, de fato, demora e tudo mais, e botar o robô e por aí vai, mas que já vão ter aqui logo mais forma de vender dentro no mundo, né, aqui na Terra, para outros negócios ou para pessoas, soluções e tal, e portanto são negócios nesse sentido mais tradicionais também, é investimento em hardware, que é mais difícil do que software, mas é investir em negócio que logo mais vai começar a ter cash flow, não é que eles são todos para dar 20 anos. Lá na frente vamos ver o que vai dar. Faz sentido? Então vamos reduzir um pouco o risco, né? Totalmente, né? E acho que isso ajuda a gente a responder um questionamento que o setor espacial ouve com muita frequência. Ah, mas por que eu vou investir no espaço se tem tanto problema na Terra? Né? Tem fome, Mas a gente fala assim, não, mas a gente tem que investir exatamente por isso que a gente tem que investir no espaço, porque no espaço a gente está criando soluções para os problemas do nosso planeta. Outra coisa é o seguinte, qual que é a diferença entre investir em exploração espacial, né, e investir em ciência e tecnologia? Como você falou, Pedro, né? Muitas vezes você está criando uma solução que não tem uma aplicação comercial imediata, mas que aquilo tem um impacto, né, que vai dar um retorno muito, muito maior, né? Tem alguns estudos que falam que cada dólar investido na NASA retorna $8 para a economia e a sociedade global. Caramba. Tá? Acho que o exemplo do GPS é um exemplo muito clássico, né, que começou como um projeto militar, né, e que hoje em dia, né, todo mundo depende de GPS. Então, assim, quando a gente fala assim, investimento em ciência e tecnologia, ninguém questiona, porque acredito que faz parte da nossa sociedade, né, investir em talento, investir em pesquisa, né, desenvolvimento. Acho que a área espacial, um dos problemas que a gente enfrenta é de comunicação. A gente precisa aprender a falar com um público maior para mostrar que o que a gente está fazendo não é só coisa para bilionário. Sim. O que a gente está fazendo é ajudando a criar fomentar novas ideias, a criar novas soluções que vão ter impacto no nosso planeta. E é claro, hoje em dia a questão comercial facilita um pouco transmitir essa mensagem, porque já existe uma conexão bastante direta entre o impacto econômico e as atividades espaciais. Mas aí você fala só por parte do passivo, captação e tal. Olhando, é claro que esses temas eventualmente são delicados, então nem tudo normalmente consegue se abrir, mas o seu passivo é composto por diversos indivíduos, alguns poucos que já estão ligados a esse assunto, ou são family office. Como é que você conseguiu ir atrás? Eu ia perguntar isso também. Se é que cabe entrar nisso, Sidney. Tem fundos que falam mais ou menos desse assunto. Não, mas por alto, eu acho que ela até entender o pitch, né? Como é que você vende para os seus investidores, até para quem tá olhando no Brasil. A gente também tem alguns investidores que escutam o Hydra. Eu acho que como que você faz essa venda mesmo de um fundo voltado para espaço? Obrigado pela oportunidade aqui, né? Primeiro, é que tem poucos fundos focados em espaço.
Tá? A gente tem fundos de Deep Tech, né? Mas é uma área relativamente pouco explorada. Então, a gente consegue se diferenciar porque a gente está fazendo uma coisa que outros ainda não estão oferecendo. A segunda coisa é conhecimento especializado. Então, no meu time, tem um profissional que trabalhou mais de 30 anos na NASA. Então, assim, se a gente tem, digamos, alguém faz um pitch para a gente, uma empresa, fala assim, quero investimento, a gente tem a capacidade de avaliar se aquele investimento tem potencial, se é verdade ou se é só imaginação. Uhum. E se a gente não tem aquele conhecimento, a gente tem acesso à rede que pode nos ajudar a validar essas novas ideias. Terceira coisa é, quando você é especializado num tema, caso espacial, né, a gente consegue ter acesso a deal flow muito mais rápido. Então, quando você ouve uma startup espacial, né, no TechCrunch da vida, né, muito provavelmente ela já fez o pitch para a gente antes, porque a gente se posicionou de uma maneira que a gente está investindo em empresas numa fase bastante inicial, antes delas irem para o Y Combinator, né, ou antes elas virarem empresas, digamos, que tenham uma cara mais pública. Né? Então, esse acesso inicial, né, um acesso anterior, né, ao deal flow, é uma maneira de a gente diferenciar e poder estar investindo numa fase que cria um potencial de retorno muito maior. Né? Aquela coisa, quando você investe cedo, né, você toma mais riscos, mas o potencial de retorno também é grande. Então, acho que essa confluência de fatores, qual que é o nosso investidor típico? Né? Acho que tem dois tipos de investidores que investem na área espacial, tá? E é isso que a gente está vendo no nosso fundo. O primeiro é um investidor que entende claramente qual que é o potencial de retorno financeiro. Né? É a mesma coisa, se o Google, pensa no Google, o pitch do Google ali na virada do milênio. Né? Acho que precisar de ser um pouco visionário, né, e entender como é que o ecossistema está evoluindo, até um pouco dessa coisa do pensamento exponencial, para olhar para onde o mundo está indo e para onde eu me posiciono. Então, que a minha paixão por espaço é isso, né? Uma leitura de futuro muito clara, assim, né? Exatamente. Conectar, né? Para onde a gente vai, onde a gente está. A segunda coisa é o investidor que eu diria assim, que tem uma veia de exploração. Né? Eu acho que é muito parecido com o que a gente vê com impact investing. O retorno financeiro é necessário, mas não é suficiente. Boa. Isso, obrigado, Maria. Exatamente. Né? O retorno financeiro é necessário, mas não suficiente. Ele tem que estar atrelado, né, a uma série de ganhos adicionais. Nesse caso, a gente tem vários investidores que querem estar envolvidos com o setor espacial, que querem estar conhecendo o que está acontecendo de mais novo na área espacial, e a gente organiza eventos exclusivos, né, para nossos investidores, para que essas pessoas entendam, né, e possam ter acesso a informações que outros só vão conhecer mais adiante. Tá? Então, esse acesso a novas ideias, inclusive oportunidades para co-investimento. Então, a gente tem investidores que resolveram fazer um aporte na gente porque eles queriam olhar onde a gente estava investindo e depois co-investir. Ou seja, vou entrar bem cedo também. Imaginei isso, achei que fosse ter um apelo para os caras, para a turma que investe em vocês, estar próximo disso, porque é muito fascinante, muito... Pô, deve ser muito massa conhecer o cara que vai fazer o data center, outro cara que vai fazer o Wi-Fi, quer dizer, conversar, até conhecer essas pessoas também deve ser muito fascinante a experiência. Então, além da grana, né? Você tá perto exatamente, disso. Acho que tem esse lado do conhecimento, né? Com dentro no pulso do futuro mesmo. Assim. Total. Não, e acho que, e também, assim, sendo bem pragmática, tem uma vantagem que talvez até um pouco que é um desafio do Impact Investing, que é assim, no caso do Space, se você... Não sei, você me corrige, tá? Se eu estiver errado. Você citou aceleradoras que trabalham de volume, né? Aceleradoras e venture builders que volume. No caso do espaço, é assim, eu acho que é quase o contrário. É aquela visão quali. Se você acertar uma, você também acertou pra vida, assim, né? Tipo, não tem muito... É meio um mercado gigantesco, né? Assim, se der certo, você tá falando de coisas muito enormes e de monopólios até de mercado, em alguns casos, assim. Então tem isso também com economia na mesa, né? Assim, ou tô errada, me corrigem, sim. Não, você tem toda a razão, Maria. E assim, acho que por isso que o papel de fundos especializados, né? A gente está vendo toda uma nova tendência de micro-VCs, né? Fundo temático, né? Acho que fundos temáticos. Eles, acho que é uma forma como eles contribuem com esse sistema é trazendo esse conhecimento especializado que te permite separar o joio do trigo, né? Grandes fundos têm a vantagem
de escreverem cheques maiores, né, de poderem estar ajudando na escalabilidade. Agora, quando você conhece um setor profundamente, acho que isso te ajuda a validar modelos de negócio, né, te ajuda a ter acesso a deal flow, te ajuda a selecionar os melhores investimentos. Então, é uma forma de você também reduzir os riscos, né, em contraposição ao que você falou, Maria, né, dos grandes volumes. Né? Então, essa coisa do spray and pray, né, como eles chamam, né, você colocar dinheiro em várias startups esperando que uma delas dê certo. Né? Acho que assim, não existe uma coisa certa ou errada. Né? O que existe são modelos complementares. Sim. Né? E, no nosso caso, é isso. A gente consegue ser mais seletivo investindo em startups que se alinham com a nossa tese de investimento. Perfeito. Cara, acho que tem uma pergunta... duas perguntas em uma. É muito bom esse papo. Vai ser difícil acabar essa conversa. A gente já vai fazer um presencial quando você vier Vamos fazer ao mesmo, Brasil. porque é muito massa. Deixa eu fazer uma piadinha que eu não posso esquecer. Deixar um beijo aqui pra Bianca Almeida e dona Mari Vasconcelos, que já esteve nessa mesa aqui do AgroSmart, porque o Sidney é conhecido na turma dele, da Singularity, como pra casar, entendeu? O Sidão é pra casar. É pra casar. Então a gente encontra com ele, pede ele em casamento frequentemente, porque ele é brilhante e tem essa coisa de, além do talento, de focar em impacto positivo. E tá sempre assim, tudo vai dar certo, o cara é propositivo. Então, deixar esse beijo aqui pras meninas. E Sidão, tá aí, ó, Sidão. Tô queimando o filme dele aqui no podcast. Queimando o filme dele no podcast. É porque a gente faz isso todas as vezes que ele me dá entrevista, eu tinha esquecido. Lua de mel é com ele mesmo, ele conhece. Sabe tudo. Bom. Fazendo qualquer negócio. Né? Fazendo qualquer negócio. Maravilhoso. Cara, assim, acho que a dúvida, assim, tem uma... Vai... Até vou fazer a pergunta em duas partes, porque vale a pena pegar as duas, porque são muito interessantes, eu acho, assim, ouvir de você o que você vai falar. Primeiro a gente falou de defesa e tal, a gente tá gravando isso aqui em março e infelizmente tá ocorrendo o desastre na Ucrânia, enfim, a gente não sabe quando vai a hora, esse episódio esperamos, claro, que tenha tudo acabado. Tudo acabado, enfim, a paz estabelecida para aquelas pessoas lá. Mas, junto com isso, assim, defesa é um mercadão, assim, a gente, é um mercado que a gente fala pouco no Brasil, tem até empresas de capital aberto, né, só me engano, a Taurus e outras empresas de armamento leve, mas eu conheço pouco, mas pô, na América é um mercado muito grande. Lockheed Martin faz o que faz, a Colt, enfim, um monte de marca muito grandes fabricantes de equipamento para defesa militar enfim, acho que é paramilitar, né, o termo, para polícia, etc. Para o espaço, né, nesse deal flow que você vê, vem também negócio de defesa. Primeiro, se aparecem também para vocês, ou se... E segundo, se interessa, faz sentido também. Defesa também é um setor, é um subsetor de espaço que faz sentido para a Seldor investir. Ótima pergunta, né? A história da exploração espacial ela está intimamente ligada ao setor militar. Uhum. Os foguetes, né, que a gente vê hoje em dia, eles são descendentes dos mísseis balísticos intercontinentais. Foram criados durante a Guerra Fria, né, como parte, né, da corrida armamentista. Né? Então, assim, seria ingenuidade a gente dissociar os dois setores. Como investidor, o que a gente faz a gente investe em empresas cujo foco são as atividades civis. Tá. Então, isso é muito importante. A gente, até porque, um dos motivos pelos quais a gente investe só em empresas americanas nesse momento é porque existe uma questão de legislação em que você não pode investir em empresas que tenham componentes de certos países, né? Então, a questão, né, da segurança, né, desse ponto de vista de defesa, acaba sendo muito importante na nossa tomada de decisão. Dito isso, existem aquelas empresas que têm atividades que a gente chama uso dual, tá? Em que a aplicação inicial ela tem um foco civil, mas que você tem o uso daquela tecnologia para outras atividades, outros fins, inclusive de defesa. Né? Acho que um exemplo muito claro é celular ou microcomputador. Uhum. Então, qualquer atividade bélica vai precisar de um computador para você poder executar suas funções. Então, sim, assim, a gente não investe em empresas cujo foco principal é defesa, mas a gente não tem nada contra investir em empresas cujo uso é civil, mas que tenha algum tipo de aplicação militar. Né? Perfeito. Eu acho que assim, é uma questão de princípio e filosofia, a gente já teve que fazer, né? Declinar oportunidades de investimento. Imagino, sim.
Mas acho que é importante também. Não, e as coisas são muito misturadas. Eu tô lembrando coisas assim, lá, quando eu fui morar em Israel, eu lembro que o primeiro susto que eu tomei foi no avião, que ele tem um determinado momento que o piloto avisa que ninguém pode levantar, porque tava passando ali numa zona de conflito. Então, o piloto pede para as pessoas ficarem sentadas, porque pode ser que ele tenha que fazer algum movimento mais agressivo ali no pedaço. Imagina, você está chegando numa aviação civil num país, né? Então, você já entra muito assustado. E, obviamente, para quem acompanha, enfim, os conflitos ali no Oriente Médio, quando Israel está envolvido, parece jogo de computador, né? Assim, é muita inovação, tecnologia, é muito satélite, é muito GPS, é muito câmeras, sensores e coisas à distância e tal, que tem esse uso duplo, essa função, né? Não tem muito jeito. Mas que, por outro lado, também tem diversos benefícios, como você falou, para o agro e tal. Sempre vai ter essa dualidade aí também. Não dá para evitar, né? De certa forma, eu acho. Esse uso para os dois lados, enfim. A minha opinião. Sim, né? sim. Com certeza. Inclusive, eu acho que é muito importante para startups, e acho que até pensando na realidade brasileira, né? Eu acho que se o setor de defesa estivesse mais envolvido, estivesse mais próximo das startups, pensando não só em fornecer tecnologias para a defesa, mas nessa coisa do uso dual, acho que todo mundo sairia ganhando. Não, por exemplo, tráfico de drogas ou tráfico de cigarro. Por exemplo, a Amazônia, né? Se a gente tem um equipamento de defesa e inovação para monitoramento ali da floresta, você tem diversos ganhos, por exemplo, nesse sentido. Que é um uso não militar, mas é um uso de polícia, enfim, federal e tal. Enfim, tem várias coisas também que dá pra ganhar, mas é isso, é sempre um conflito, né? Essa pauta. Desde o Santos Dumont dizem que falava disso, né? Quando o avião lá em guerra, ele fica triste com essa história. Enfim, não era pra isso, não era pra isso. Faz parte do desafio de desenvolvimento, né? A faca de dois gumes. Mas a segunda pergunta é mais animada, porque essa é uma pergunta mais extensa. Mas assim, cara, a gente, a Mari muito mais. A Mari tá mais próxima desse mundo que eu, mas pra quem tá de fora completamente, como eu. Tô na lista pra ir pra Marte. Tudo que você falou até agora é muito doido, é muito massa, é muito surpreendente. Cara, que loucura e tal. E eu fico me perguntando assim, cara, o que faz o Sidney ficar impressionado? Que tipo de coisa que apareceu já na sua mesa? E é claro, de novo, não tem que falar nomes e tal, você negocia com os negócios, mas assim, tipo de ideia, tipo de coisa que te apareceu, caramba, que loucura. O que tira seu sono aí, Sidney? Você ficou impressionado. Nossa, cara, isso aqui eu não imaginava. Porque, de novo, você tá dentro né, pra te surpreender, é outro nível de loucura que os caras podem fazer. Não sei, se tiver uma coisa à mente, tá? E outro disclaimer, alguma tecnologia. Teve uma startup espacial, né? Você experimentou essa brincadeira. Não, você conhece demais. O que você ficou de cara? Pô, cara, fiquei de cara. Isso aqui, contou pro amigo, cara, isso aqui eu nunca imaginei que fosse ver de perto. Tem isso aqui, tem um cara tentando fazer isso e tal. Se tiver, de novo, tá? Se pudesse trazer um exemplo. Olha, dá pra gente fazer um programa só com ideias e iniciativas que vão só como ficção científica, mas que estão em andamento. Se você tem vontade de ver esse programa, deixa um comentário aqui nesse episódio. Volta, Sidão. Vamos falar de né? Deep Tech, Deep Space Tech e tudo isso. Então eu vou fazer em primeira mão. Primeiro um anúncio que vai se tornar público, espero, nas próximas semanas. Né? Mas a ideia é de a gente estar podendo levar um experimento para a Lua brasileiro. Tá? Isso acontecendo ainda esse ano. Caramba, só vou deixar essa... Olha, você está preocupado com a Copa do Mundo, mas nós vamos para a Lua. Não, esse ano tem muita coisa acontecendo, né? Tem eleição, tem Copa, né? Mas o que a gente esquece, talvez seja... Muitas vezes a gente acaba não priorizando aquilo que realmente é importante no longo prazo, né? A gente esquece que esse ano o Brasil completa 200 anos de independência. Verdade. O que está sendo feito para comemorar, né, os 200 anos do Brasil? Então, nós vamos levar a cabeça do Neymar para a Lua. Não, Ronaldinho Gaúcho vai pilotar o avião. Ronaldinho Gaúcho vai ser o nosso piloto. Random. Mas, assim, o que a gente está planejando é, inclusive, aproveitando a infraestrutura das empresas que o nosso fundo está investindo, né, de poder levar um experimento brasileiro para a Lua. Né? Cara, que demais. Essa coisa, sem ter de recriar a roda, né? A gente está pegando carona no que os outros estão fazendo para fazer algo que parecia impossível há pouco tempo. Então, vou deixar aqui em suspense, porque é um anúncio que a gente espera fazer em breve, e tem uma série de inovações envolvendo tecnologia, envolvendo modelo de negócio, é uma mudança de paradigma a nível global. Isso, mas assim... Que demais, cara. Acho que isso é interessante, mas não... não tira o seu sono. Não tira meu sono. O que tira meu sono são coisas que a gente vai ver durante a nossa vida, né, que vão acontecer e que hoje em dia parecem
parecem extraídas de filmes, né? Por exemplo, né? Eu acho que a gente vai ver em breve propulsão usando não combustível químico, né? Mas energia nuclear. Né? E isso muda muito a forma como a gente pensa exploração espacial. Então, ir para Marte não fica tão inviável como é hoje em dia. Em vez de você pensar em meses, a gente começa a falar em semanas. Caramba, não, nem tira abastecimento, tira um monte de coisa aí do processo. Exatamente, né? E assim, a energia nuclear, você consegue exatamente o que você falou, né? O combustível é ilimitado, digamos assim. Sim, você com quantidade muito bem. E as nossas usinas também, além de Alcântara, tem muito assunto. Tem usina. Então, assim, imagina o que você pode fazer quando você chega em algum ponto do sistema solar, dentro de um prazo que é relativamente viável. Né? Então, assim, acho que a gente está vivendo, a nossa geração tem esse privilégio, né, de ser a geração que vai ser lembrada na história da humanidade como uma geração que se tornou multiplanetária, literalmente, porque a gente vai ver isso acontecendo ao longo das nossas vidas. Né? A primeira missão para Marte vai acontecer, com certeza, não, assim, na pior das hipóteses, nos próximos 10 anos. Até 2030, então, né, que era a expectativa. Assim, e pensando de maneira exponencial, né, as coisas estão acontecendo muito rápido. Assim, acho que outra coisa eu achei que ele ia falar alienígenas, entendeu? A biotecnologia. Eu tenho muito medo de biotech espacial. Mas tem 3 sócios. Um sócio da NASA, um sócio que é de Marte, direto. Tem um sócio, né? E um reptiliano, como diz o Pedro. Que já dá. Mas esse é um ponto interessante, né? Para viver em Marte, a gente vai precisar de, primeiro, adaptar as condições locais às nossas necessidades, né? Então a gente vai levando comida, toda a comida que a gente precisa. A gente vai ter que usar comida, a gente vai ter que produzir comida usando os insumos locais. Então, inclusive, a gente investiu em uma empresa que ela faz isso. Tá? Ela usa a Marte, ela tem uma atmosfera muito rica em CO2. Então, essa empresa que ela faz, ela extrai o CO2 da atmosfera de Marte, consegue produzir fertilizante, consegue produzir alimento, material. Mas, ao mesmo tempo, é bom aqui na Terra, porque você consegue extrair CO2 em processos industriais e isso limita as emissões de carbono. Mas o que me chama a atenção em toda essa das ideias que a gente tem visto o tipo de ser humano que a gente vai precisar ou que vai ser propício a colonizar. Né? Eu não gosto de colonizar porque parece que você está ocupando. Está conquistando algo, né? Exatamente, mas que vai se estabelecer em Marte provavelmente vai ser um tipo de ser humano diferente que a gente tem na Terra. Né? Essa parte aí que me preocupa, meu sono, fico sem ele aí. Por quê? Principalmente porque a gente vai ter não só do ponto de vista de alimento, mas radiação. Né? Então, eu acho que a gente vai estar vendo cada vez mais essa conexão entre espaço, né, e biologia sintética. Né? Transhumanismo? Ciborgue? Você está falando tipo isso também? Eu acho que vai ter algum tipo de mudança ou adaptação a nível genético. Né? Inclusive, assim, são ideias, né, fugindo um pouco do tema de comércio, né, de verdades empresariais, né, mas pensando como é que o setor vai evoluir ao longo do tempo. Né? Mas imagina-se que os primeiros seres humanos de Marte, né, depois de algumas gerações, não vão ser vão ser uma espécie diferente. Né? A gente está falando da possibilidade de que as próximas gerações, os próximos planetas, não necessariamente sejam você não consiga procriar com quem ficou por aqui, né? Que é uma definição de novas espécies. Sim. Você tem uma mudança bioquímica profunda. Especiação, aí. Né? Exatamente, né? A questão da especiação. Né? Do ponto de vista de negócios, eu sou bastante empolgado com o que vai acontecer na Lua. Né? Por que a Lua tem uma importância comercial real? Né? Assim, a Mari mencionou a mineração de asteroide, que é algo que vai acontecer, mas talvez fique um pouco mais à frente, né? Uhum. Porque a tecnologia ainda não está lá. Mas a Lua oferece uma série de atrativos para a gente hoje em dia que já tornam viável, né, essas explorações comercial. O primeiro ponto tem o que a gente chama de
terras raras na Lua, né? Essas terras raras são minerais que são importantes para vários componentes de computadores, tá? Então, você consegue ter uma justificativa econômica a partir do momento que a coisa se torna viável, né, para estar fazendo mineração na Lua, que é muito mais fácil do que fazer mineração em asteroide a partir do momento que você tem a infraestrutura por lá. A segunda coisa existe um componente na Lua chamado hélio 3, tá? Que é basicamente o tipo de gás hélio que a gente encontra na Terra. Como a gente sabe, gás hélio é um gás raro. Né? Então, esse gás hélio tem várias aplicações, não só para balão, né, que é uma aplicação interessante, mas também para resfriamento de supercomputadores, né, incluindo computadores quânticos. Que vão precisar de muito mais resfriamento do que o normal. Exatamente. Então, essa é uma potencial forma, né, de exploração econômica, que você está extraindo esse hélio 3, transformando em gás hélio, que vai ser utilizado na refrigeração dos computadores quânticos, que vão ser a próxima revolução, né? E a Brastemp pensando geladeiras para a Lua com gás hélio agora, nesse momento. Não, hélio 3, nem sabia. Tô final de química aqui. O hélio é 2, né? O hélio normalmente tem dois. Sim. Nossa. Duas hélices. Não, dois, não, 2 elétrons que ele tem ou ele tem 2? Não sei agora. Mas enfim, o L é 2, né? Isso aí, o L3, então, um troço específico. Uma forma, então, imagino, como é que chama? Instável de hélio, o cara vai extrair pra fazer hélio. Você não achou que estava ouvindo esse podcast e ia estudar a nova tabela periódica? Se a Meire estiver ouvindo a professora de química, agora fica bravo comigo, falei tudo errado, né? O que o L tem de 2? Eu acho que são 2 elétrons, agora eu posso estar errado. Mas enfim. E acho que um outro projeto, aí não na parte comercial, mas acho que tem uma conexão talvez futuramente, mas eu gosto muito de projetos que a gente chama de multigeracionais, né? Tá. Então, existe inclusive, né, algo que já está em desenvolvimento, que é uma missão para um próximo sistema solar. Tá? Isso vocês estão mandando porque ficou pouco o sistema solar, né? Ficou pouca coisa, é isso? Pois é, a gente está... o universo é o nosso limite, né? Sim. Mas a ideia de você mandar uma microsonda, né, para outro sistema solar, né, dentro nos próximos 100 anos, ela está acontecendo porque você está usando uma série como propulsão, não um sistema acoplado a essa mini sonda. Você está usando essa propulsão aqui na Terra, né, que você utiliza feixes de laser, né, para impulsionar essa microsonda. E a premissa é a seguinte: a tecnologia na Terra vai evoluir. Então, hoje em dia a gente tem um certo tipo de laser, mas futuramente a gente vai ter algum outro tipo de laser mais potente, talvez que envolva até outras formas de interpretação das leis da física, que vão possibilitar acelerar essa microsonda, e em vez de levar 100 anos para chegar no próximo sistema solar, ela vai estar levando algumas décadas a menos. Tá? Então, com isso, acho que é legal integrar, né, o desenvolvimento da tecnologia exponencial na Terra do que está acontecendo em coisas que literalmente soam como ficção científica. E tem uma integração do espaço que a gente não falou, que é bonito demais, que a gente está falando de integração de biologia, química, física, né? São todas as áreas da ciência que desenvolvem não só o software e o hardware, sabe? Porque você começa a falar da origem da vida, você começa a falar de questões de novos materiais ou não materiais, né? Ou coisas que a gente nunca estudou, assim, né? Imagina, você estaria num momento um Einstein empolgado, assim como um Da Vinci, entendeu? Porque é isso, é inovação em todos os sentidos e inspiração também. Eu acho lindo. Vamos fazer essa finalização, porque a gente vai ter que fazer um presencial próximo. Infelizmente, manda bala. Cisne, a gente já estourou o nosso tempo aqui. Enfim, mais uma vez, vou te agradecer. E, enfim, vocês entenderam porque ele é para casar, né? É uma inspiração ambulante. E, Cisne, a gente fecha sempre com o nosso papo com os empreendedores e os especialistas com duas etapas. No seu caso, eu queria contar um pouco nessa sua jornada, né? Olhando para o espaço e essa paixão pelo tema. A gente queria entender, assim, a gente sempre comemora uma cachaça, um momento que foi assim, nossa, que demais, vamos celebrar e tal. E como bons mineiros, a gente usa a cachaça como referência, mas também a gente quer saber de um tombo, assim, qual é uma coisa que você aprendeu errando aí, que você possa compartilhar com quem está começando nessa história, para a gente deixar registrado. Não, perfeito. Então, acho que vou começar com uma pergunta mais difícil, né? O tombo. Boa. O tombo foi, literalmente, tentar criar mais de uma empresa espacial.
né? Sim. Tanto na Singularity, Sim. a gente tentou criar uma empresa que tinha por ideia, né, trazer a experiência de espaço para a Terra usando realidade virtual, né? E a gente nunca conseguiu chegar num modelo de negócio que fizesse sentido. Então, acho que como experiência, né, todo mundo gostava muito da ideia, né? Sim. Agora, a gente, até por falta de experiência, por falta de mesmo, acho que de visão, né, o projeto ficou para meio do caminho. Outro projeto que acho que tinha potencial muito grande, né, e que acabou sendo, eu acabei me desvinculando por falta de poder desenvolver um modelo de negócio que fizesse sentido, né, é uma entidade que tinha por objetivo conectar empreendedores com o setor espacial. Tá? Então, essas experiências foram muito importantes para me levarem a criar o fundo Seldor Capital. Porque com o fundo eu percebi que todas as atividades que eu tinha passado, né, elas poderiam ser, de certa forma, minimizadas se eu tivesse o apoio, né, de instituições que conhecessem o sistema aeroespacial, né, que tivessem um grupo de apoio, que pudessem estar me ajudando a entender os problemas, né, que a gente está enfrentando, que pudessem, por meio de conexões, por meio de acesso a mentores, né, por meio de novas ideias, né, que pudessem nos ajudar a minimizar os riscos, né, que já são bastante grandes no setor espacial. Então, acho que o lado positivo, né, de todos esses tombos foi que me ajudaram a criar uma entidade diferente, né? Eu nunca tinha imaginado que eu me tornaria um investidor profissional, né? Mas hoje eu vejo isso como o nosso fundo é uma empresa espacial no sentido que a gente está envolvido na área espacial, né? Que a gente faz parte do ecossistema espacial, né? Sim. Acho que a cachaça para celebrar, né, pensando no contexto espacial, seria o fundo. Boa. Porque criar um fundo de IPC é um negócio que eu não recomendo para ninguém. Porque é o seguinte, né? A gente fala assim, criar uma startup é difícil, né? Criar um fundo é 100 vezes mais difícil, porque com uma startup, um investidor te garanta pelo menos você sair do lugar e fazer seus testes, né, sua validação. Né? Com um fundo, né, o investidor não faz muita diferença. Né? Você precisa criar um pool de investidores, né? E é muito difícil você ter um investidor que vai bancar basicamente o seu fundo, a não ser que sejam condições muito específicas. Né? Então, para mim, é um motivo de bastante orgulho. Né? Hoje em dia, a gente tem já 16 investidores, né, que possibilitaram a gente, que acreditaram, né, na nossa proposta, né? Mesmo se a gente tem um histórico de investimento, né? Mas acreditar no nosso, na nossa paixão e na nossa expertise, né? E na nossa habilidade de identificar as startups com maior potencial no setor espacial. Então, eu sou muito agradecido a esses investidores e é com eles que eu estaria compartilhando a cachaça, mesmo sem não ser uma pessoa que costuma tomar bebida alcoólica. E me conta uma coisa, por que Seldor, hein? Eu não perguntei o nome, de onde vem? Eu adoro essa pergunta porque ela está intimamente ligada ao que eu estou fazendo hoje em dia. Né? Uma das coisas que me motivaram a seguir a área espacial é a ficção científica. Eu acho que muita gente que vai para a área de exatas, né, muita gente que acaba gostando de espaço, acaba fazendo isso porque assistiu Star Trek ou Guerra nas Estrelas, né, ou porque cresceu lendo autores como Asimov, né, Isaac Asimov, como é o meu caso. Né. E tem um personagem... Que ainda é extremamente disruptivo. Vai ler, que você fica sem dormir ainda. Totalmente. Inclusive, a Apple TV, né, fez uma série baseada numa série de livros chamada A Fundação, né, para quem gosta de ficção científica. Já deu a dica. Né? E o nome Seldor, ele vem de uma variação do nome do personagem principal dessa série da fundação da Apple TV, por acaso, tá? Isso foi, a Apple lançou o seriado alguns meses depois da criação da Seldor, né? O nome desse personagem chama Harry Seldon, e o que ele faz é usar conhecimento, né? Usar matemática para poder prever eventos futuros, tá? Olha. E é assim que a gente vê um pouco a Seldor, né?
como um fundo que entender não é que o futuro vai ser, o que a gente pode fazer para contribuir para esse futuro. Boa. Caramba, cara. Olha, agora para fechar de fato, assim, a gente sempre pede pra turma também deixar algumas recomendações. Já fica uma aí, Isaac Asimov, mas... E a fundação na Apple TV eu não vi ainda. Mas, cara, um livro ou podcast, alguma coisa que você tem escutado, uma coisa que tem... De novo, alguma coisa que tenha te chamado a atenção aí? Já desde a minha vez, aliás, um monte de música foi citada aqui. Life on Mars, Space Cowboy, Guilherme Arantes, Mundo da Lua. Tem muita música pra... Tem até uma playlist pra essa conversa nossa. Mas enfim, pode ser playlist também. Qualquer coisa, pode ser um game, qualquer coisa. Pode ser um game, até verdade. A marca de sucrilhos tá valendo. Já veio jogo aqui. Cereais, sucrilhos é a marca. Não, perfeito. Cereais. Olha, para quem gosta de ficção científica, né, tem 2 séries que eu recomendo, mas assim, são tipo de ficção científica para quem gosta de ciência e que é meio nerd. Tá? Eu imagino que deve ter bastante nerd nessa comunidade. Pouca gente. Nossa galera aí do Hydra Podcast. Uma delas tá na Amazon, chamada... Desculpa, eu vou começar pela da Apple TV. Tá? Bom, que para mim, foi... O final da 2ª temporada foi a melhor ficção científica que eu já vi nos últimos anos. Né? Chama For All Mankind, para toda a humanidade. Não vi. Não conheci também, não. Anota aí. É fantástica porque é o seguinte, a premissa é o que teria acontecido se os soviéticos tivessem chegado à Lua em vez dos americanos. Então, é toda a ideia de uma história paralela, né? Como é que a exploração espacial teria se desenvolvido, né, num contexto diferente. Então, eu acho que para quem gosta de história, né, para quem gosta de ficção científica, é uma boa combinação. Né? Um livro que eu acho que é fundamental para todo mundo, né, ainda mais para essa geração que está crescendo com a SpaceX, é a biografia do Elon Musk. Tem várias, mas tem uma biografia específica que eu acho que conta um pouco da trajetória dele. Pro bem ou pro mal, né, Cidão? Eu já li também algumas. Exatamente, né? Acho que é legal entender de onde vem a motivação da pessoa, né? No caso do Elon Musk, espaço não... Assim, ele vê espaço como oportunidade de negócio, mas ele sempre fala que a motivação para ele, tudo que ele está fazendo na vida é para algum dia ir para Marte, né? E se aposentar em Marte. Né? Então, e se o planeta acabar, tem para onde ir, né? Que essa também é uma fala dele um pouco aterrorizante, mas ele fala isso. Assim, tem gente que pode questionar, né, a motivação, né, que a gente precisa de um plano B, né, mas é a mesma coisa do seguro, né? Seguro é morrer de velho. Meteoros estão por aí, né, Sidão? Os meteoros estão por aí, né, Sidney? Fala aí. Os dinossauros que o digam, né? Exatamente. Mas você tem uma biografia que você recomenda? Desculpa, eu te interrompi. Eu esqueci o nome do autor, né, dessa biografia do Elon Musk, mas acho que é a biografia mais popular que a gente encontra. A gente pega, depois você me manda pelo Zap, eu coloco aqui embaixo nos links, tá, gente? A gente sempre coloca a lista de livros, indicações, inclusive, assim, eu tô apostando que a gente tem a melhor lista de indicações de livros da história dessa internet, tá? É verdade, nossa brasileira, a pelo menos. Hydra é poderosa. Boa. Mas, Gui, é outra série, tem uma segunda série você falar que não é, além da Apple TV, tem uma segunda série de ficção científica pra gente. Ficção da Amazon. Inclusive, é uma série que foi recomendada, né, pelo Jeff Bezos. Que é não só foi recomendada, o dono da Amazon. Inclusive, essa série começou na Sci-Fi, né, e eles iam interromper a série e a Amazon comprou os direitos porque o Bezos falou assim, não, eu quero ver a continuação. É muito bom ser bilionário, né? É muito quero bom. mais. Exatamente. Continue. Exatamente, né? É uma série, essa coisa de ficção científica, a Hard, assim, é um exemplo dela, né? Chama The Expanse. Eu não sei qual título. Cara, eu já vi a coisinha lá, The Expanse. Talvez The Expanse também. The Expanse não é expansão, né? Enfim, vou indicar essa em português pra turma. Exatamente, mas a história é extremamente complexa, baseada numa série de ficção científica. Mas, assim, é um pouco imaginando como é que seria a sociedade daqui a 200 anos, quando a gente tivesse uma presença em Marte, na Lua, né? Mas do ponto de vista de conflitos, né? É o que a gente chama de space opera, né? Ela é o pano de fundo para conflitos que a gente vive que bonito, na nossa sociedade. Space opera. Eu acho que eu nunca tinha ouvido. Achei chique. Agora, para quem gosta de ficção científica um pouco mais antiga, e assim, para mim também foi um divisor de águas, né? Acho
que é de 10 anos atrás, né, e quem gosta de inteligência artificial, quem gosta desse gênero, né, de space opera, né, é uma série que acho que tá no Netflix, se não me engano, né, e agora me fugiu o nome. Puxa, deu um branco. Tá? Mas depois eu compartilho. Agora eu fiquei curiosa. Mas qual que é o enredo aí, só pra ver se a gente te ajuda? A ideia de que em algum momento vai ter esse embate entre humanos e inteligência artificial. Boa. Né? Tá. Mas isso no contexto de espaço. Né? Lembrei. Battlestar Galactica. Battlestar Galactica. Sim, que é um clássico aí, a turma gosta bastante. Sim. É uma classe da década de 80, né, no final da década de 80, mas o remake é muito, muito, muito melhor. Olha, Battlestar Galactica. É aquele homem colocar coisa na testa, assim, muito louco. É isso mesmo, né? Exatamente, Cara, acho que, cara, que conversa fascinante. Obrigado de novo por falar com a gente. Super massa. Conhecer você, não conhecia mais, já teve esse privilégio antes. Tive isso, mesmo, né? É um super privilégio. Cara, é isso. Valeu demais pelo papo, muito massa. Acho que vale fazer mais um mesmo. Assim, não, presencial, já avisei pra ele. Ele assim, estando em São Paulo, a gente faz um off pra ele falar as coisas que ele não pode falar. Espero que a gente não tenha errado muito a mira, porque é difícil perguntar, e porque é tão, você mexe, tá tão fora, enfim, tão importante ao mesmo tempo, que é difícil, mas enfim, espero que você tenha se divertido. Para conhecer mais sobre a Seldor Capital, tá aqui, o link tá na descrição do vídeo no YouTube, também tá no Spotify. Você é investidor, tem investimento lá fora, quer conhecer melhor, vai atrás. Por trabalho super sério deles, de novo, uma equipe foda pra caramba. Clique no link e conheça mais a Seldor. E valeu demais, Sidney, de verdade. Não, eu que agradeço, Pedro, Mari, super obrigado pela oportunidade, né, de compartilhar um pouco o que a gente tá vendo por aqui. Eu acho que é um pouco da nossa função, né, de trazer o que a gente vê, um pouco do nosso trabalho, né, como é que a gente pode contribuir com o sistema de inovação no Brasil, né, e ajudando os empreendedores da forma como é possível. Então a gente fica muito feliz em estar participando desse esforço. É isso, pessoal. E você que pegou carona nessa Carol de Comer até aqui com a gente, se divertiu bastante, valeu por mais um tempo com o Hydra Podcast. Até quarta-feira que vem. Fiquem bem.